Como vai, pessoal? Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia. Disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei um exercício do Xiang para que vocês resolvam e me encaminhem por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, então na última aula nós vimos uma ferramenta chamada Simulink, tá? Que é um software, né, disponível no programa MATLAB. Tá? É um software auxiliar do MATLAB que permite fazer uma programação, né, de equações diferenciais utilizando aqueles diagramas, né, aquelas caixinhas, né? Aquelas caixinhas que são devidamente parametrizadas para cada exercício, para cada problema em questão, e permite, por exemplo, utilizando a caixinha Scopus, permite determinar o desenho, né? O desenho do gráfico, né? Um desenho de muita qualidade que é gerado como saída do Simulink. Vejamos agora o uso do Simulink na obtenção dos gráficos das soluções dos exercícios 1 e 2 resolvidos anteriormente em videoaulas anteriores. Não sei se vocês estão lembrados. No primeiro exercício, a equação diferencial era dy dt mais 2t vezes y é igual a t. E essa equação resultou na seguinte trajetória, depois que a gente solucionou utilizando os nossos métodos teóricos. Y de t é igual a b elevado a b vezes e elevado a menos t ao quadrado mais meio. Então, claramente, essa variável dependente, y, ela tem uma trajetória de equilíbrio estacionário, ela tende a meio, né, porque o primeiro termo é um termo certamente amortecido, porque o expoente da base e é negativo. Né? O valor de b, que aparece aí pré-multiplicando o primeiro termo, depende das condições iniciais. Suponha, por exemplo, que b é igual a 1. Né? Se b é igual a 1, tá certo? O y0, né? y0, aí e elevado a 0 dá 1, é b mais meio. Então, b mais meio. Né? Mas se b é igual a 1, então é 1 mais meio. Então, y0 é igual a 1,5. Né? Então, b é igual a 1 é um valor específico do parâmetro constante na condição inicial em que y0 é igual a 1,5. Tá? Então, com essa condição inicial, vamos construir o modelo, né? Utilizando a ferramenta do Simulink, utilizando os blocos básicos oferecidos pelo Simulink. E para a equação diferencial, como nós vimos, se utiliza, dentre outros blocos, o bloco integrator, o bloco de integração. E vamos informar no bloco integrator a condição inicial. Como nós vimos na última videoaula, a condição inicial ela é alimentada, né, nos parâmetros, né, associados ao bloco integrator. Tá? No próximo vídeo slide, eu vou mostrar o fluxo, né, ou o diagrama do exercício, tá? Já informando a condição inicial, y0 é igual a 1,5, tá? Igual a 1,5, e salvando no arquivo Simulink Exen 1SL, SL de Simulink, ok? Como novidade, vamos recorrer ao bloco clock na pasta source, na biblioteca de blocos de Simulink, que é a próxima figura, porque a gente precisa alimentar com um contador de tempo, né? Porque, note, no segundo membro da equação, a equação dy dt igual a t menos 2ty, no segundo membro aparece o tempo t, né? Então, precisamos incorporar a variável t, e essa variável t está associada a um bloco de source, de fonte. O t é uma fonte, né? É um contador de tempo que funciona como uma fonte. Tá? Então, vamos incorporar a variável t, que será alimentada pelo bloco source. Tá? Veja, vamos usar o bloco product para multiplicar menos 2y por t. Né? O product também aparece nas bibliotecas do Simulink, tá? Aparece na biblioteca Math Operations, operações matemáticas, né? Na Library Browser, tá? Tá na figura 21. Ok? Vamos mostrar adiante. O bloco de soma é aquele bloco circular, nós já utilizamos, né? Que permite obter o segundo membro da equação diferencial, porque nós vamos somar t com menos 2ty. Tá? Novamente, quer dizer,
somar o sinal negativo é a mesma coisa que subtrair. Né? Então aqui está o diagrama completo para o exercício dy dt mais 2ty igual a t. Note que nós estamos agora usando o bloco clock, que aparece aí no canto superior esquerdo. É esse bloco que parece o visor de um relógio analógico, né? Está escrito lá embaixo clock, vamos usar o bloco clock, e sai dele o tempo t. E o bloco product, que é esse bloco quadrado que aparece x, né? Que vai fazer o produto de t. Veja, sai o y do integreto, aquele bloco quadrado à esquerda é o integreto, sai o y. Aquele bloco triangular, nós vimos na última videoaula, é o gain. Eu estou multiplicando, que eu informei o parâmetro desse bloco, né? Estou multiplicando por menos 2 vezes y, que é a saída do integrator. E depois eu estou fazendo o produto de menos 2y, né, por t, tá? Que aparece a saída do clock ali, você está vendo o product, né? Depois eu estou utilizando o t, que sai aí naquele ramo superior, né? Depois eu utilizo o t, e aí tem ali em cima, né, aquele círculo, aqueles dois sinais positivos, é o bloco de soma, que são exatamente os dois termos, né? Eu estou somando o termo t com o termo menos 2ty. Tá? O que eu obtenho com essa soma é exatamente a derivada, né? E a derivada deve ser a entrada na caixinha do integrator. Então, existe uma seta ali que vai formando um retângulo, né? Uma seta retangular, né? Que termina na entrada da caixinha integrator. Então, é assim que você monta o diagrama correspondente a essa equação diferencial do Simulink. Olha só, na pasta source, da biblioteca de blocos, né? Aí tem vários tipos de fontes nessa pasta, tá? Entre elas tem ali o clock. Então a gente selecionou o clock, ali está o clock, está assinalado, tá certo? E tá certo? Ali na pasta source, library Simulink source. Então na pasta source tem várias coisas, né? Tem aí moduladores de sinais, tem constante, tem uma série de mecanismos muito utilizados em engenharia, nas ciências exatas, né, em aplicações na eletrônica, etc. E aqui nós estamos vendo o uso do block clock que nós estamos puxando da pasta source do library Simulink. Aqui outro bloco que nós utilizamos agora, né, que é o bloco de product, né, que aparece na caixinha, na pasta do Math Operations. Tá? Na biblioteca do Simulink, na library Simulink, eu selecionei ali, né, a caixinha, ou bloco product, que foi utilizado no diagrama anterior. Ali está o bloco product, tem um gain, onde está o gain, o divide, de divisão, né, o bias para gerar tendência ou deslocamento, tem uma série de coisas que aparecem aí. Bom, e vamos trabalhar, antes de gerar o gráfico, né, nós vamos formatar os eixos do gráfico utilizando o comando, que é o comando gráfico, que aparece na própria tela do gráfico, que é o Axis Property. Vamos deixar o eixo vertical, a ordenada, variar de menos meio a 2 em termos da área do campo do gráfico. Isso vai permitir ver a trajetória. A gente sabe que a solução teórica dessa trajetória é yt igual a e elevado a menos t ao quadrado mais meio. O problema já foi resolvido, teoricamente, né? Então, antes de mostrar o gráfico, vamos imaginar como deve ser esse gráfico. É alguma coisa que tende a meio, né? E, dada a condição inicial, ele pode começar acima ou abaixo de meio, né? Tá? Se a condição inicial for acima de meio, ele começa acima, se for abaixo, ele começa abaixo. Tá? Vamos ver se corresponde à mesma solução teórica? Aí está o gráfico pronto. Tá? A nossa condição inicial é y0 é igual a 1,5, que é maior que meio, portanto ele começa por cima. Então ele começa por cima, ele parte desse valor 1,5, e aí ele vai tendendo a meio, vocês estão vendo que ele vai caindo exponencialmente, e aí ele se aproxima de um equilíbrio estacionário em meio. Tá? Então esse gráfico é um gráfico muito bem feito, tá? Veja que o Simulink ele não oferece a solução que a gente já conhece teoricamente, né? A gente pode obter a solução algébrica utilizando a janela de comando, a gente já viu isso. Tá? A gente vai utilizar o Simulink como uma ferramenta de geração de gráfico. Tá? A curva obtida não parece muito bem desenhada, né? No sentido de que ela não é totalmente suave, como seria o gráfico de uma função diferenciável. Ela apresenta algo semelhante a picos ou cotovelos em alguns trechos. Né?
Será que o Simulink não é capaz de caprichar mais no desenho da curva? Bom, a curva é formada, ela tem essa aparência pela técnica em que o programa Simulink gera o gráfico em questão. Mas podemos melhorar esse gráfico alterando os parâmetros do Simulink, tá? Aí já é um refinamento. Há várias maneiras de fazer isso, eu vou dar aqui uma dica, né, de como melhorar a qualidade do gráfico. Então, acione o ícone Model Configuration Parameters, ou MCP, tá? Que é aquela roda dentada na barra de ícones. Tá? E depois que acionar esse ícone, aparecem as opções do Solver. Tá? E aí nós vamos alterar de Variable Step para Fixed Step. Tá? Na próxima figura tem o passo variado, na outra tem um passo fixo. Tá? Vamos para passo fixo e vamos fixar o tempo fundamental do passo, que é o parâmetro Fixed Step Size. Vamos, por exemplo, alimentar o tempo como 0.01, ou talvez um valor ainda menor, se possível. Aí vocês têm que testar. Testa vários parâmetros e ver o que funciona melhor. Tá? Então, vamos testar parametrizações, tá? E analisar a cada parâmetro a qualidade do gráfico gerado depois. Eu consegui um bom gráfico utilizando um passo fixo de 1/10, tá? De 1/100, perdão. Então, ali está os parâmetros de configuração do modelo, Model Configuration Parameter para Variable Step. Tá? E aí vocês estão vendo, olha, aparece ali ó, o tempo inicial 0, o tempo final 10, tá? O número de passos consecutivos está 1 ali, tá? Essa é a tela default para passo variado. E nós vamos trabalhar, veja que tá, o type ali está Variable Step. Nós vamos alterar, você clica ali naquela seta e altera para passo fixo. Tá? Então ali nós alteramos para Fixed Step. Tá? E aí o size, né, o tamanho do passo fixo, eu alimentei 0.01, ou seja, 1/100. Tá? E depois que alterou essa configuração, a gente executa novamente, né, o modelo do Simulink, né, a gente executa aquele diagrama novamente e observa no scope, né, o gráfico gerado. Então, gera-se novamente o gráfico que corresponde à solução do exercício, que é essa figura que vocês estão vendo. Né? Note que a qualidade do gráfico agora é sensivelmente melhor. Ele não tem aqueles cotovelos mais, tá? Parece realmente com uma curva diferenciável sem esses cotovelos. Então nós temos aí o gráfico gerado pelo Simulink da trajetória de dy dt mais 2ty igual a t, dessa equação diferencial, com a condição inicial y0 igual a meio. Tá? Então, usando o Fixed Step de 1/100, a gente teve uma melhor configuração de parâmetros e um gráfico de melhor qualidade. Vejamos agora a solução do exercício 2, também resolvido em uma videoaula anterior. Esse exercício trata-se da equação diferencial, como vimos, dy dt mais 4ty igual a 4t, cuja solução, já obtida teoricamente, é y de t igual a elevado a menos 2t ao quadrado mais 1. Tá? Então, vocês podem ver novamente, é uma trajetória que tende ao equilíbrio estacionário em 1. E aí o primeiro termo é o desvio, né, que é um desvio convergente, porque a base E está elevada a um expoente negativo. Né? O parâmetro A, novamente, depende da condição inicial. Vamos fazer, por simplicidade, A igual a 1. Se o A for igual a 1, qual que seria a condição inicial? Né? Então, é 1 mais 1, né? Porque o primeiro termo fica 1, para t igual a 0. Já que A é igual a 1, 1 mais 1, 2. Então, vamos trabalhar com a hipótese y0 igual a 2. Note que essa condição inicial, 2, é maior do que o equilíbrio intertemporal 1. Então, a convergência ocorrerá novamente por cima. Tá? Muito bem, vamos fazer um modelo do fluxo do Simulink, né? Na janela de edição do Simulink, vamos fazer um modelo. Para tanto, a gente isola a derivada do primeiro membro. Fica dy dt igual a 4t menos 4ty. A próxima figura vai mostrar o modelo de fluxo no Simulink, que nós vamos salvar no arquivo Echen2sl. Tá? Agora, nós vamos utilizar duas fontes de tempo para obter um fluxo de blocos mais elegante, mas eu posso utilizar uma única fonte e fazer duas saídas dessa fonte. Né? Mas posso usar mais de uma, não tem problema não. Duas fontes de tempo, tá? Ok? E vamos manter as mesmas caixinhas básicas que nós já vimos no exercício 1. Então, aí está o problema, né? Tá? Só por uma questão de elegância aí no desenho, eu coloquei duas fontes, né? O clock e o clock 1 ali. Tá? Então, veja como é que é o desenho. Então, tem o block integrator, que é esse quadrado mais à esquerda, né?
Em geral, o bloco integrito aparece esse símbolo 1 sobre S. Né? Não sei por que exatamente esse símbolo, mas em geral o símbolo default você pode alterar na configuração do bloco, mas esse, o símbolo default é esse 1 sobre S. Onde aparece esse 1 sobre S, a gente sabe que é o integrator. Né? Então, ali sai o y, aí o y tem que ser multiplicado por menos 4 para dar o menos 4y, depois ele é multiplicado por t para dar o menos 4ty. Né? Depois ali tem um clock lá embaixo, o clock é multiplicado por 4, que é o parâmetro do gain ali do triângulo inferior. Então ali sai o 4t, e eu tenho que somar o 4t com menos 4ty, que é o que faz aquela caixinha circular com aqueles dois sinais de mais. Faz essa soma, portanto, o que sai aí da caixinha de soma é exatamente o dy dt, então eu tenho que entrar, você tem aquela seta quadrangular que vai até a entrada do integrator. Né? Então esse é o desenho, né, o diagrama associado a essa equação diferencial. Tá? E o scope, né, que aparece aí, é para gerar o gráfico. Vai gerar o gráfico do quê? O scope está preso onde? O scope está preso na saída do integrator, então ele gera o gráfico de y. Se ele estivesse preso na entrada, geraria o gráfico de dy dt. Vamos alimentar a condição inicial y0 igual a 2. Onde? Como sempre no bloco integrator. Né? Então você vai lá, clica no bloco, vai aparecer lá o menu de parâmetros, você põe lá na condição inicial 2. Aí vamos rodar o modelo, acionando a tecla Run, como nós vimos, né? E depois a gente clica, depois de rodar o modelo, vai no desenho e clica na caixinha Scope, que vai gerar o gráfico que aparece na próxima figura. Esse gráfico ele é gerado para certa configuração dos parâmetros do MCP que nós vimos, né? Aqui eu testei um passo fixo, eu também mudei de passo variável para passo fixo e testei um passo fixo de 2 centésimos, tá? Teve sucessivas tentativas aí, tá? E o melhor gráfico que eu obtive foi para esse parâmetro de passo fixo de 2 centésimos, tá? Eu tinha tentado inicialmente um passo fixo de 1 centésimo, como eu havia feito no exercício anterior, mas eu não gerei um bom, entre aspas, gráfico. O gráfico tinha uns cotovelos, tá? Umas curvas meio cortadas, umas curvas com pontas, tá certo? Com vértices ou saliências ou vértices, né? Então, com passo fixo de 2 centésimos, eu obtive a melhor curva que vocês, agora sim, que vocês verão nesse gráfico gerado no Simulink. Note que o gráfico tem bastante qualidade, um desenho muito bem feito. Note que o y0 é 2, é maior que o equilíbrio intertemporal, que é 1, portanto a convergência ocorre por cima, ok? Muito bem, nesse ponto da videoaula eu vou ditar o exercício. Vocês farão o exercício da página 474 do Chiang. O exercício está no bloco 15.5, é o exercício 1A. Vamos lá. Vejamos agora a solução para o Simulink de um exemplo já trabalhado teoricamente numa videoaula anterior, em que dy dt é igual a menos y sobre 2t, e cuja solução teórica já conhecemos, foi obtida como sendo y de t, y argumento t como variável independente, é ct elevado a menos meio. Bom, vamos resolver isso, para tanto faremos a diagramação dos blocos, mas agora temos que levar em conta que o programa pode ter problema a procurar a solução, porque ele sempre usa o método iterativo de varredura do tempo. Quando o programa começar com t igual a 0, na equação diferencial, vai aparecer, veja que aparece raiz quadrada de t, ou t elevado a meio, no denominador de y de t. Né? Então a solução ela pode explodir, porque não pode dividir por 0. Tá? Então tem várias maneiras de contornar esse problema, para evitar o t igual a 0, para evitar que no método iterativo de varredura, o programa ponha o tempo t igual a 0. Tá? Uma dessas técnicas é introduzir um pequeno viés, ou seja, obrigar o relógio a não começar a trabalhar em t igual a 0, mas num tempo u, t igual a u tão pequeno quanto se queira. Tá? Então vamos fazer assim, vamos acoplar na saída do bloco clock, onde está o relógio, o bloco bias, tá? Que gera um deslocamento do tempo, digamos, de 1/10 de milésimo, tá? De 0,0001, esse é o valor de u. Tá? E aí, o primeiro tempo que vai ser jogado, né, no circuito é um tempo de 1/10 de milionésimo, não é isso? Um outro método de solução é informar o passo inicial de 1/10 de milionésimo ou qualquer valor superior e próximo a 0 no campo Start Time do MCP. Tá? Mas vamos usar esse, utilizando a caixinha BIAS, aí é uma das utilidades dessa caixinha, tá certo? É uma diagramação muito simples,
conforme eu mostrarei no próximo slide, e aí esse diagrama foi salvo no arquivo 29IRI 29min. Tá? Ali está. Né? Note a solução conhecida é YT, CT elevado a menos meio, tá certo? Vamos imaginar que C igual a 1 nessa solução, de modo que o Y inicial é o Y de 0,0001, porque eu estou alimentando o relógio assim, ele começa disso, né? Isso vai dar 0,0001 elevado a menos meio, que dá 100, tá? Ok? Então, essa é a condição inicial que nós marcamos no bloco integrator, tá? E eu vou manter o MCP em variable step, né? Pois não conseguimos obter bons gráficos com passo fixo, tá? Vou alimentar o number of consecutive minimum step de 1 e vou chegar ao próximo gráfico da figura 29. Mas antes, dê uma olhada ainda nesse slide, o diagrama completo desse exercício com viés bias, tá? Aqui está no clock, tá vendo o clock abaixo? Tem um bias, né? E esse bias é que é 1/10 de milionésimo, tá bom? Que ele começa a contar a partir daqui. E o resto é fácil, né? Então aqui é o menos YT, que eu preciso nessa equação, né? Aqui eu multiplico por 2t, então eu divido o menos y por 2t, que é exatamente como é essa equação diferencial. Tá? Aqui está a entrada, tudo bem. É muito fácil interpretar esse diagrama. E aqui a trajetória gerada. Tá? Com essa condição inicial, que foi alimentado no integrator, né? O y é igual a 100. O inicial aí não é exatamente o zero, né? Porque o primeiro tempo que aparece aí, o primeiro tempo gerado pelo clock é esse 1/10 de milésimo. E aí está o gráfico, que o gráfico não está muito bonito, né? Vocês estão vendo que ele tem um pouco de cotovelo, né? Tem regiões que não são muito suaves. Tá? Mas sempre há mecanismos de melhorar esse gráfico alterando os parâmetros de configuração, como a gente fez nos exemplos anteriores. Vamos agora ao exercício 3, já visto, já resolvido teoricamente, que é aquele dy dt é igual a menos y mais 3t ao quadrado dividido por t mais 2y. Tá? A gente já viu que a solução teórica é expressa por essa equação, que sai de uma solução usando a equação de Bhaskara, conforme visto. O y fica menos t, mais ou menos, raiz quadrada de t ao quadrado, menos 4 vezes t ao cubo menos c, né? Tudo isso entre parênteses, está sendo dividido por 2. Tá? Podemos fazer a diagramação gráfica, né, do gráfico de blocos e trabalhar para esse caso conforme a próxima figura, que foi gravada num arquivo específico chamado EGEN3SL. Então, está a figura. Tá? Então, está ali, olha só. Então, o que nós estamos fazendo? Está saindo o T, tem um scope ali para depois ver o gráfico, né? Então, aparece ali o 2y, ali está no denominador, né? 2y, depois tem um clock ali, eu usei 3 clocks nesse caso, né? Esse clock, depois eu estou somando, né? Então é o t mais 2y, ali é o denominador, né? E naquele circuito de cima está o numerador, né? Então, tem várias maneiras de você fazer a potência de uma variável, tá? Aí simplesmente eu peguei duas entradas de t e multipliquei para dar o t ao quadrado. Mas você tem caixinha de expoente que podia ser usado também. Então, t ao quadrado. Depois no gain eu multipliquei por 3, depois eu somei com a saída, né, onde está o y, então ficou y mais 3t ao quadrado. Mas tem um sinal menos aí da fração, né? Então eu usei um bloco gain com menos, para ficar menos y mais 3t ao quadrado. Menos y, abre parênteses, menos, abre parênteses, y mais 3t ao quadrado. Eu até indiquei aí, né, embaixo do gain. E depois eu tenho que dividir uma coisa por outra, aí eu usei o bloco que eu não tinha usado antes, que é o bloco divide, né? Então ele vai dividir, olha. O que aparece na entrada de cima é o numerador, na entrada de baixo do bloco é o denominador, então dividindo o numerador pelo denominador. Isso dá o dy dt, então eu tenho que alimentar o integrator com a saída do bloco divide. Tá? Alimentei ali. E depois é só informar os parâmetros e rodar e visualizar o gráfico na caixinha do scope. Clicando na caixinha do scope, depois de rodar, né? E roda apertando no botão Run, aquele que aparece abaixo do Análises ali. O botão Run, que é esse botão de player. Né? A gente já conhecia a solução teórica. Né? Qual que é a condição inicial na solução teórica para t igual a zero? Né? O y0 fica ali, o primeiro termo dá zero, raiz quadrada de 4c, né? Fica menos 4 com menos vezes menos c, dá 4c, 4c sobre 2, dá mais ou menos c. Tá?
Vamos fazer C igual a 1 por simplicidade? Então, a condição inicial é y0 é mais ou menos 1. Tá? Então, eu vou usar uma das duas e vou alimentar y0 igual a 1 no bloco integrator, que eu tenho que formar uma condição inicial no bloco integrator, né? Antes de rodar o modelo. Tá? Note uma coisa, né? Que se o tempo for maior que 1,09, esse radicando se torna negativo. Quer ver? Você pega o radicando. O radicando é t ao quadrado menos 4t ao cubo menos 1. Né? Ok? Que é igual a, né, simplificando essa expressão, né, eu distribuo ali, né, dá 4 vezes menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 mais t ao quadrado e eu tenho menos 4t ao quadrado. Né? Ok? Então vamos testar para t igual a 1,09 e para t igual a 1,1. Tá? Se eu usar t igual a 1,09, eu tenho 0,01. Se eu usar t igual a 1,1, só pegar um número um pouquinho maior que esse, tá? Aí eu já tenho um número negativo, menos 0,114. Então vai dar pau, porque é raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, antes de rodar o modelo, nós temos que fazer uma parametrização no MCP, e aqui tem uma sugestão de parametrização desse modelo. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou trabalhando com passo fixo, né, no Configuration Parameters, né, no Model of Configuration Parameters, né, o MCP. Eu estou pegando passo fixo e estou começando de 0,002, tá? Para fugir da raiz quadrada negativa. Tá? Ok? Já foi informado que y0 é igual a 1, né? Nós usamos um valor possível de C, tá certo? Vamos rodar o modelo e o gráfico vai ser obtido pelo Simulink. Aqui está o gráfico do Simulink para a condição inicial y0 igual a 1. Então está esse gráfico aí, tá? Não sei que função é essa, se é um segmento de uma parábola, eu acho que não. É uma curva particular aí, né? Que é a interpretação da solução obtida dessa equação diferencial, que a gente já conhece essa solução teoricamente, né? Que é dado por aquela expressão que parece que saiu da fórmula de Bhaskara, né? Então esse é o gráfico dentro dessa região onde o gráfico é bem definido. Porque esse gráfico não é definido em todo o plano dos números reais, tá certo? E aí tem sub-áreas em que esse gráfico é bem definido, você tem que fazer isso e ir atrás dessas sub-áreas. Tá? Bom, a gente sabia que a condição inicial era mais ou menos C, né? Se eu escolher C igual a 1, então é mais ou menos 1. Vou ver a condição inicial menos 1. Então vamos lá nos parâmetros do bloco integrator, e antes de rodar o modelo a gente informa que a condição inicial y0 é menos 1. Tá? Aí roda o modelo, né, e obtém o gráfico agora dessa nova figura, tá? Que é o gráfico fica bem diferente, né? Antes era côncavo, agora ele é convexo, boca para cima. Tá? Então essa solução, tá, ele começa com menos 1, né? Ele começa, portanto, abaixo de 0, como vocês estão vendo ali, tá certo? E tem a boca para cima, então o gráfico tem uma característica bastante diferente, tá bom? Esse é um exemplo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. A gente aprendeu a chegar à solução teoricamente, e agora o gráfico da solução a gente usa a ferramenta do Simulink para ter acesso a esse gráfico, tá bom? Então essa é a videoaula, até a próxima.